Olá pessoal, vamos a mais uma dica over. Hoje eu vou falar das forças de atrito. Vixe, por que essa puxada no plural? Porque temos dois tipos de atrito, o atrito estático e o atrito dinâmico ou cinético. O bambambam dos dois é o atrito estático e é ele que nós vamos focar bastante. Vamos dar uma olhadinha aqui no esquema que fiz para ti, vamos lá. Atrito estático. Não existe movimento relativo entre as superfícies de contato. Coloquei aqui 3 exemplos para a gente poder debater. Andar sem arrastar os pés, o pneu rolando, empurrar o objeto e não conseguir movimento. Vamos explicar esses 3 e olhando aqui para vocês. Vamos lá, você tem um carro, o carro está parado e você vai empurrar o carro. Antes de você empurrar o carro, existe força de atrito? Não, não existe força de atrito. A força de atrito, ela só se manifesta quando alguém vai querer empurrar algo. O carro está lá, paradinho. Quanto é a força de atrito entre os pneus e o asfalto? 0. Ninguém está empurrando o carro. Quando você vai empurrar o carro, a força de atrito acorda e diz, opa, peraí, agora eu vou participar da festa. Então você empurrou o carro, você não conseguiu tirar o carro do canto. Por quê? Porque o atrito acordou e disse, ei, bonitão, pode deixar o carro aqui. Tranquilo? Conclusão, você fez força, surgiu a força de atrito. Como não existe movimento relativo entre o carro e o asfalto, obviamente, que atrito é esse? É um atrito o quê? Um atrito estático. Professor, como é que eu calculo este atrito? Resposta. A força de atrito estática é rigorosamente igual ao módulo da força que você fez. Confere? Quando lá na frente você vai empurrando cada vez mais o carro, e você sente que ele vai querer entrar em movimento, que ele está na iminência de entrar em movimento, aí existe realmente uma equação para isso, que eu vou falar depois. Mas por enquanto você tem que saber. Empurrei um objeto, ele não fez a menor intenção, a menor menção de sair do canto. Quanto vale a força de atrito? O módulo da força de atrito é exatamente igual ao módulo da força que eu fiz. E esse atrito tem nome. Atrito o quê? Estático. Agora vamos imaginar você andando. Me diga uma coisa, para e pensa. Os seus pés em contato com o chão, sem arrastar os pés. Você concorda que não existe movimento relativo entre a ponta das suas sandálias e o piso? Existiria esse movimento relativo se você o quê? Se você arrastasse. Deixa eu tentar mostrar isso aqui com a minha mão. Vamos lá. Observe, eu estou andando assim. Veja que os meus dedos encostam em um ponto e dele sai. Ele não faz isso, ele não está se arrastando. Moral da história, não há um movimento relativo entre as pontas dos meus dedos e esta lousa. Então veja, estou andando, sem arrastar os pés. Veja, esse atrito entre os meus dedos e a lousa é um atrito estático. É um atrito estático. Por que é estático? Porque não há movimento relativo entre a superfície de contato, quem são elas? Os meus dedos e quem? E a lousa. Por que muitas pessoas erram essa situação? Porque dizem, olha, eu estou em movimento, eu andei a casa toda. Ok, mas qual é o movimento que a gente se refere? Repito, é o movimento relativo entre as superfícies que estão em contato, ou seja, a ponta dos seus sapatos e o piso, tranquilo? Agora vamos trocar pelo pneu do carro. Vamos trocar pelo pneu do carro. O que foi que eu escrevi aqui? O pneu rolando. Parece brincadeira, mas não é não.
Quando você pisa no freio forte, se o freio não for ABS, vou falar ainda dele hoje, o que vai acontecer? As rodas vão travar e, em vez de rolar, vão deslizar, vão patinar, vão se arrastar. Aí, nesse caso, aí sim, existe movimento relativo entre a superfície do pneu e o quê? E o asfalto. Então, esse atrito deixa de ser o quê? Deixa de ser estático. Passa a ser o quê? Passa a ser cinético. Portanto, eu já estou te dizendo, quando é que o atrito é cinético? Quando uma coisa se arrasta pelo piso. Você andando arrastando os pés, o carro andou e travou as rodas, você está puxando uma mesa. Aí sim, existe movimento relativo entre as superfícies de contato. Temos o atrito o quê? O atrito cinético ou dinâmico. Caso contrário, estático. Eu fui claro? Então, essa é a primeira parte da aula sobre atrito estático. Ok? Vamos já retornar a um outro ponto dessa aula. Bem, pessoal, vamos ver agora o sentido do atrito estático. Veja, oposto à tendência de movimento. Observe, não é oposto ao movimento, é oposto à tendência de movimento. Vamos raciocinar comigo. Você está andando no sentido da porta da sua casa. Qual é a tendência dos seus pés? É ir para trás. Por quê? Porque você empurra o chão para trás para ir para frente. Se o chão estiver liso, o que é que vai acontecer? Você vai escorregar e vai cair de joelhos. Confere? Imagine a cena. Conclusão, quando você anda em determinado sentido, veja, eu estou andando para lá. Então, qual é o sentido da força de atrito do meu pé com o chão? Também para lá. Por quê? Porque a tendência do meu pé é ir o quê? Para trás. Lembra que eu comentei na primeira parte desse vídeo que quando você anda sem arrastar os pés, não há um movimento relativo entre as superfícies que se tocam. Então, se não há movimento, há tendência de movimento. Ok? Vamos ver aqui dois exemplos bem clássicos. Bem, eu tenho aqui duas rodas, perdoe-me pelo desenho. Digamos que ela seja de um carro ou de uma bicicleta, e ele está andando nesse sentido. Veja o vetor velocidade. Esta é a roda com tração. Repare, olhe o sentido da força de atrito entre ela e o piso. Tem o mesmo sentido do movimento. Qual o motivo? A roda está o quê? A roda está literalmente o quê? Girando. Ela não está deslizando, ela não está travada. Então, a superfície da roda em contato com o chão não tem um movimento relativo. Estou falando de que atrito? Do atrito estático. Qual é a tendência dessa roda? É deslizar. Por exemplo, aquelas pessoas que resolvem sair cantando o pneu, que o pneu fica deslizando. Ou quando você passa numa pista molhada que patina, quer dizer o que? Que perdeu tração. Traduzindo, o atrito foi tão baixo, diminuiu tanto, que não tem condições de empurrar o carro à frente. Então, observe que a roda de tração, a força de atrito entre ela e o piso, tem o mesmo sentido do movimento do carro. É só fazer de conta que os que são seus pés. Já essa roda, ela não tem tração. Moral da história, a força de atrito nela é contrária ao movimento, porque literalmente esta roda está sendo empurrada, ela está sendo puxada. Pode parecer maluquice, mas se ela fosse quadrada, a bicicleta andaria. Por quê? Porque aqui está o quê? A força de tração. Pode parecer brincadeira, ela só está rodando porque ela é redonda. Entendeu o que eu quis dizer? Ela só está rodando por causa da geometria dela. Porque se ela fosse quadrada, ela ia o quê? Se arrastando pelo chão. Essa roda está se arrastando no chão, porque ela está sendo empurrada. Você está na bicicleta, você pedalou. O que está acontecendo? A corrente é ligada ao pneu o quê? Traseiro, que é a roda de tração.
O pneu da frente é livre. Então, quando você pedala, o que é que a roda traseira faz? Empurra o chão para trás, o chão reage e empurra você para frente. Conclusão, a roda dianteira vai livre. Ela está livre, ela vai porque foi empurrada. O atrito nela é contrário ao movimento. Vejam esse exemplo aqui. Eu tenho uma esteira levando uma caixa nesse sentido. Olha o movimento da esteira. A caixa está sendo levada pela esteira. Veja, em relação à pessoa fora da esteira, a caixa está em movimento. Aí você diz, a caixa está em movimento, então é um atrito cinético. Vamos devagar. O que é que eu classifico como cinético ou estático? É se existe movimento entre as superfícies que estão em contato e não a caixa em relação a você. Eu estou olhando uma esteira levando a caixa. Realmente, em relação à minha pessoa, a caixa está em movimento. Mas, como eu digo, o movimento em relação entre as superfícies. Ora, a esteira está levando a caixa. A caixa não está em movimento em relação à esteira. Que atrito é esse? É estático. Qual é a tendência dessa caixa? A tendência dessa caixa qual é? É descer. Moral da história. Por que ela não desceu? Porque o atrito não deixou. Então, se o atrito não deixou ela descer, é porque ele é para cima. Por isso que reforço e digo, oposto à tendência de quê? A tendência de movimento. Professor, você disse que ia falar do freio ABS. Claro que vou. Qual a diferença do freio comum para o freio ABS? A diferença é muito grande. O freio comum, quando você pisa com muita força, o que é que acontece? Você trava as rodas. Resultado, ela sai o quê? Deslizando, arrastando pelo asfalto. Isso é um atrito cinético. Quando o freio é ABS, que é uma sigla em inglês que quer dizer que não trava, não há travamento, o que é que acontece? Digamos que a roda está entre as minhas duas mãos, aqui são as lonas de freio. Quando você aciona o freio ABS, ele segura a roda. Isso dura milésimos de segundo. Quando a roda pensa em parar, ele solta. Quando ela pensa em parar, ele solta. Então ele fica nesse movimento. Resultado, o freio ABS é uma sequência de quê? De atritos estáticos. Ok? Vamos lá, a roda está aqui. Tranquilo? Simplesmente o que é que a pastilha fez? Segurou a roda. Qual é a tendência da roda? É parar de girar e deslizar. O que é que o ABS faz? Não deixa isso acontecer. Quando a roda está na iminência de parar de girar, ele solta. Para quê? Para ela continuar o movimento. Então ele faz isso até ela ir parando. Aí a pergunta é, além de não travar as rodas, por que que o freio ABS, a frenagem ocorre em menor espaço? Porque a experiência mostra que a força de atrito estática é superior à força de atrito cinética ou dinâmica. Quer uma prova disso? Faz o seguinte, vai empurrar um carro. Você vai ter muita dificuldade de tirar o carro do canto. Mas você percebe que quando ele sai, você empurra com mais o quê? Facilidade. Porque a força de atrito estática é maior do que a força de atrito cinética ou dinâmica. Moral da história, se o freio ABS funciona baseado no atrito estático e a força de atrito estática é superior ao atrito cinético, moral da história, como a força é maior, menos espaço para a frenagem. Repetindo, freio ABS, qual é o fundamento dele? O atrito estático. Outro detalhe qual é? Como a força de atrito estática é maior do que o atrito cinético, precisa de menos o quê? De menos espaço para o quê? Para parar, ok? Vamos retornar à lousa porque eu tenho mais um detalhe. Vamos lá. Bem, pessoal, agora vamos ver o cálculo da força de atrito estático. Eu tenho aqui uma caixa, ela está parada sobre esta mesa. Eu estou puxando com uma força de intensidade F. Pergunto, quanto vale a força de atrito estático? Depende. Se a força não for capaz de tirar o corpo do lugar,
Obviamente, a força resultante é zero. Se a força resultante é zero, as forças opostas têm módulos iguais. Conclusão, a força de atrito é o próprio F. Enquanto o corpo não fica na iminência de movimento, a força aplicada e a força de atrito estática são idênticas. Professor, o que é essa história de iminência de movimento? Vamos voltar à ideia daquele carro que eu falei. O carro está parado e eu vou empurrar o carro. Eu estou fazendo cada vez mais força para o carro tentar sair do canto. Enquanto ele não molgar, não balançar, significa dizer o quê? Que a força de atrito tem o mesmo módulo da força que eu fiz. Vai chegar um momento que ele vai começar a querer sair do canto. Você vai ver que ele vai querer entrar em movimento. Então, nesse momento, ele está na iminência de movimento. Agora, o cálculo muda um pouquinho. Na verdade, o outro não tem cálculo. O atrito é o próprio valor da força. Agora, não. A gente tem um pequeno cálculo. Qual é? Vem para cá. Na iminência de movimento, a força de atrito estática, chamado de força de atrito destaque, por que destaque? Vai tirando o canto. Ou força de atrito estática máxima é dado por μ estático vezes a força normal. Então você está vendo que o uso dessa condição níveis anormal é muito perigoso. Professor, quando eu calculo a força de atrito como sendo níveis anormal, em duas situações, não necessariamente nessa ordem. Se o corpo já estiver em movimento, lembra que é que movimento eu me refiro? Uma superfície em relação a outra, deslizando. Aí é a força de atrito cinética, μ cinético vezes a normal. Quando é que eu uso essa equação? Quando eu vou calcular a força de atrito destaque, ou a força de atrito estática máxima. Esse μ passa a ser o μ estático. Vou repetir, meu defeito, a repetição. Força de atrito, μ vezes a normal. Quando é que eu uso essa equação? Se o corpo já estiver em movimento em relação a outra superfície. Esse μ é o μ cinético. Quando é que eu uso essa equação? Quando eu vou botar um corpo em movimento e naquele momento que eu tenho quase certeza que ele vai se deslocar, sair do canto, descolou. Aí eu vou usar essa equação. Com qual o detalhe? O coeficiente de atrito é o coeficiente de atrito estático. Ok? Bem, se você gostou da aula, gostou do vídeo, dá uma curtida, dá uma compartilhada. Vai lá, assina o canal. Ok? Como eu sempre digo, é com todo carinho que a gente faz esse trabalho para vocês, tá? Ok? Com todo carinho mesmo. A vitória, como eu sempre digo, é a sua vitória, é a minha vitória. Tranquilo? A gente só torce por vocês. Só torce por vocês. Tranquilo? Desejar toda a felicidade do mundo. Se eu ajudei, eu fiz a minha missão na Terra, que é ajudar as pessoas. Isso me enche a alma. Tudo de bom. Boa sorte. Até mais.